Hoje iniciamos uma nova série no livro dos Atos dos Apóstolos. Então abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Hoje vamos ver o prólogo desta carta, desse livro, a introdução deste maravilhoso livro. Atos 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque conseguimos terminar a série do Evangelho de Marcos, que inclusive já nos preparou bem para agora o que iniciaremos, este livro também tão importante. Capacita-nos, Senhor, pela obra do Espírito, a entendermos a Tua palavra, de tal forma que saiamos daqui edificados por ela, transformados, que haja inclusive salvação em nosso meio. Assim, Senhor, nós oramos confiados nos méritos de Jesus. Amém. As crianças, Lelo, gente, Lelo é um apelido que só eu posso falar, Palita. Desenha aí também. As crianças vão fazer o seguinte desenho, vocês vão fazer 2 livros, preste atenção, vocês vão fazer 2 livros, só que esses livros contam uma história só, um começa e o outro termina. Vocês vão falar de uma história contada em 2 livros. Poderia ser, por exemplo, usando aqui o meu querido Marcelinho, seria o dia do nascimento e o primeiro dia de aula do Marcelinho, volume 1 e 2. Esse tipo de coisa, assim, crianças, vocês vão inventar a sua própria história. Nas publicações literárias, algo chamado de sequência literária. Isso existe há muito tempo. O mercado editorial moderno, por exemplo, gera muito dinheiro com publicação de trilogias, que são 3 livros, ou de sagas. Sagas é uma sequência sem um número determinado de livros, pode ser 5, 6, 7, enfim. Algumas dessas obras fazem muito sucesso, como, por exemplo, especialmente entre os jovens, os que eu vou citar, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Jogos Vorazes e vários títulos que participam desse tipo de obra, sequências, sagas, trilogias e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque é interessante como o nosso Senhor usou sequências para se revelar. Como, por exemplo, a gente poderia chamar de as sagas dos evangelhos, 4 evangelhos, né? Ou a trilogia das cartas de João, ou várias duologias. Duologias tem a ver com 2 livros. O Senhor usou várias duologias, por exemplo, Samuel, Reis, Crônicas, Coríntios, Tessalonicenses, Timóteo, Pedro. O Senhor já tinha feito uso desse recurso literário. Porém, existe uma outra duologia, que é a de Lucas, que poderíamos chamar de Os Ensinos e os Atos de Jesus, volume 1 e 2, por exemplo. Ou Jesus na terra dos judeus e Jesus mundo afora. Ou O Leão na terra e o Cordeiro no céu.
Porém, meus irmãos, essa duologia ficou conhecida como Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu uma única história dividida em 2 volumes, e a gente vai observar isso. E hoje é apenas a introdução do 2º livro que Lucas escreveu. A partir de hoje, nós vamos ver este 2º volume, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse 2º livro dessa duologia, onde nós vamos aprender sobre a continuidade da obra, da presença e do poder de Jesus. Esses 3 pontos veremos nesta noite. Veja, Lucas, então, começa um pequeno detalhe histórico para depois falar do conteúdo do livro propriamente dito. Lucas é um autor pesquisador. Lucas está fazendo um registro a partir de pesquisas, não só de conhecimento próprio, mas muito mais de pesquisa. Ele está escrevendo ao excelentíssimo Teófilo. Nós não sabemos se Teófilo foi mesmo uma pessoa, ou se foi um apelido de alguém específico, ou de um grupo específico de pessoas, mas o que importa é que tinha um destinatário desse escrito de Lucas. Talvez Teófilo tenha sido o patrocinador dessa pesquisa, ele queria saber sobre a obra de Cristo e pagou para Lucas, o médico, fazer essa pesquisa e esse registro. E Lucas, então, registra sobre Jesus e sua obra. O texto começa ali dizendo, meus irmãos, o primeiro. A palavra aqui, próton, nos dá a ideia que ele é o primeiro de 2 ou mais unidades, de 2 ou mais unidades. Então, essa própria palavra já dá a entender que vem mais do que o primeiro. Então, ele não precisa dizer, estou escrevendo o 2º volume, porque ele já diz, escrevi o primeiro, e essa palavra dá a entender que ele vai continuar. Qual foi o primeiro volume? O Evangelho. O Evangelho segundo Lucas, como a gente chama. E, a propósito, é o mais extenso dos evangelhos, não é? E ele tratou do ensino e da prática de Jesus até o dia que Jesus foi elevado às alturas. Termina assim o livro de Lucas, inicia assim o livro de Atos. E neste 2º volume, o grande detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é que não tem uma nova mensagem. Ao contrário, Lucas vai continuar registrando todas as coisas que Jesus continuou ensinando e fazendo. Nós poderíamos chamar, por exemplo, os 2 livros poderiam ser chamados de Os Atos de Jesus por meio do Espírito Santo, volume 1 e volume 2. Porque é uma história só. Às vezes a gente se confunde com o título achando que agora quem vai ter importância nesse 2º volume é o Espírito Santo, e é claro que ele tem importância, mas como se fosse ele o centro desse livro, ou os próprios apóstolos, especialmente Pedro e Paulo. Mas não, meus irmãos, a redação, o conteúdo, o que importa é a obra de Cristo. E essa continuidade, sim, vai se dar por meio da ação do Espírito Santo, que vai usar, inclusive, os apóstolos que Jesus havia escolhido. Veja como Lucas faz as conexões. Lucas está deixando aqui uma afirmação da autoridade apostólica. Lucas está dizendo, o que vem pela frente é obra, é conteúdo de Cristo. Porém, não é mais ele presencialmente ou fisicamente, porque, como ele bem disse, ele foi levado às alturas, mas agora Cristo age por meio do Espírito Santo e fazendo uso dos apóstolos. Agora, meus irmãos, o que são todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar? Trata-se da doutrina e da prática, ou, num termo mais técnico, da ortodoxia e da ortopraxia de Jesus. Trata-se do que Jesus ensinou nos seus discursos públicos ou nas suas conversas íntimas
e tudo o que foi confirmado por meio dos seus maravilhosos feitos e sinais e prodígios, como os milagres, as interações espirituais. Esses detalhes todos eram confirmadores, validadores da mensagem de Cristo. Ou seja, o Evangelho. O que Lucas está dizendo é, a continuidade dessa obra é o próprio Evangelho. São as boas novas de salvação que vão continuar sendo espalhadas. E agora, então, a partir deste momento, é claro que agora vai para todo o canto da terra. Agora, tanto a ressurreição quanto a assunção, ou seja, o fato de Cristo ter sido elevado aos céus, são elementos fundamentais desta obra, meus irmãos. Conforme o reverendo Mateus tão bem nos explicou no domingo passado, quando ele concluiu o Evangelho de Marcos, esse assunto estava ali porque os apóstolos, os evangelistas registraram esse assunto. Então veja, esse tema da ressurreição e da ascensão faz parte da obra de Cristo, e nós precisamos ter isso em mente, precisamos ter isso no nosso coração, com muita convicção. A ascensão, meus irmãos, o simples fato, aliás, simples é uma palavra totalmente equivocada, o fato da ascensão de Cristo aponta para a maravilhosa realidade de que céu e terra agora seguem numa relação inteiramente nova. Alguma coisa mudou, e isso vai ser percebido ao longo do livro de Atos. O véu rasgado, a vitória sobre a morte, a presença agora ao lado do Pai, revelam que Jesus abriu e pavimentou uma estrada entre terra e céu, entre os perdidos e o Pai Todo-Poderoso. O fato de Jesus ter sido elevado aos céus e agora está à direita do Todo-Poderoso, do Deus Pai Todo-Poderoso, é isso, meus irmãos. Isso não é um detalhezinho, isso não é apenas uma informação técnica que os evangelistas e Lucas aqui deixaram registrados. Não, isso é a conclusão da obra de Cristo aqui na terra. Veja, Lucas continua mostrando que Jesus é o centro da mensagem. Não é à toa, por exemplo, que os que ficarão conhecidos como povo de Deus, povo que segue a Cristo, vão ser chamados de cristãos, porque é Cristo que importa. E cristãos são aqueles que anunciam e vivem segundo as obras de Jesus. Eles replicam as palavras de Jesus e são testemunhas e até mesmo prática, conforme a situação, das práticas de Jesus. O que importa, meus irmãos, aqui nesse início deste sermão e deste ponto, é que a gente tenha a certeza de que não tem um outro conteúdo, uma outra mensagem. Atos não está trazendo novidade. Atos vai ser justamente a expansão do Evangelho, a expansão das verdades de Cristo e os feitos que Cristo faz por meio do Espírito. É verdade, meus irmãos, que a terceira pessoa da Trindade, como as outras duas, é maravilhosa e tem toda a importância. Eu queria deixar aqui uma observação. A terceira pessoa da Trindade é a pessoa mais discreta que existe. Às vezes a gente dá uma ênfase tão grande à terceira pessoa da Trindade, e uma vez eu já falei isso, quando a gente dá ênfase exageradas às pessoas específicas da Trindade, a gente cai em erros. Por exemplo, se você dá ênfase ao Deus Pai Todo-Poderoso apenas, você vai ter uma igreja legalista, porque fica aquela ideia da lei, o peso do Senhor, a justiça, a ira. Se você dá uma ênfase apenas à segunda pessoa da Trindade, vai ser uma igreja, por exemplo, que faz apelo todo domingo. Porque, afinal de contas, Jesus veio para salvar. É verdade, mas ele não veio apenas para isso. E as pessoas ficam focadas na obra apenas da segunda pessoa.
E quando uma igreja foca na terceira pessoa da Trindade, é uma igreja que vai falar do quê? Dons, manifestações, poder, como se as outras não tivessem. Então, essas são perspectivas equivocadas porque olhamos apenas para uma pessoa da Trindade. É interessante, voltando ao tema das obras sequenciais, é interessante, agora olhando para a TV, como algumas séries de TV duram muitos anos, não é? Eu fui pesquisar sobre isso, tem uma série que se chamava Doctor Who, ela ficou 20 anos no ar, 20 temporadas. Tem uma outra que essa eu cheguei a ver um pouquinho, chamada Lassie, que era um cachorrinho fofo, toda vez que eu via eu chorava. Lassie ficou 19 temporadas no ar. Agora, sabe o que é o mais curioso? Tem uma brasileira que é longa também, chamada A Grande Família, 16 temporadas no ar. Então veja, meus irmãos, isso é algo que acontece. Agora, o que essas séries duram por tanto tempo? O que elas têm? Na verdade, a cada episódio você tem uma mini história diferente, porém, todas essas mini histórias unidas, elas são juntadas por uma história mestre, com um personagem principal que é ativo durante todo o tempo. Se eu estou falando da Lassie, a Lassie tem que estar em todos os episódios. Percebe que há uma conexão do personagem principal, da história desse personagem, das atividades desse personagem? É isso que Lucas está dizendo. Eu estou escrevendo um segundo volume, mas tem apenas um personagem central, que é Cristo, tão somente. A obra de Jesus, meus irmãos, seguiu após o período apostólico, segue até os nossos dias, e se você fosse considerar uma série que sai um episódio por semana, a série da obra de Jesus teria já aproximadamente 105 mil temporadas, desde que Jesus foi assunto aos céus, porque essa obra continua. O conteúdo é exatamente o mesmo. Veja, meus irmãos, e isso vai continuar assim, tá? Não vem novidade pela frente. O que vem é a volta de Jesus no dia do juízo. Essa é a nossa expectativa. E a ressurreição, meus irmãos, e a ascensão de Cristo são elementos fundamentais. Veja, se Cristo ficasse morto, primeiro, este segundo volume não existia, porque ele tinha acabado ali. E nós não estaríamos aqui, porque Cristo não teria vencido a morte. A obra não teria sido realizada. Se Cristo estivesse morto, no máximo nós estaríamos falando de um bom mestre que passou pela terra. Só isso. Percebe, meus irmãos, como essa é um dos principais aspectos que faz distinção do cristianismo para qualquer outra crença religiosa. Não é tudo a mesma coisa. Não é a mesma pessoa com nomes diferentes. Não. Somente Cristo é o Senhor da história. E é isso que Lucas começa a registrar. E ele está falando isso para Teófilo. Olha, Teófilo, sabe tudo que eu disse? Eu vou continuar dizendo. E os apóstolos, meus irmãos, eles tiveram desafios ali em pregar o evangelho. Não é? Eles foram perseguidos, apanharam, sofreram, tiveram dificuldades, mas eles tinham que continuar apresentando o conteúdo de Cristo e os feitos de Cristo. É essa a obra dos apóstolos que a gente vai ver até o final do livro de Atos. E nós devemos viver e nos apresentar como testemunhas. Veja, eu estava ouvindo um professor meu, o Dr. Heber Júnior, falando sobre esse aspecto de testemunhas. Às vezes a gente prega equivocadamente, você vai virar testemunha de alguma coisa, ou você vai ser capacitado para ser testemunha de alguma coisa, e na verdade não. Nós somos testemunhas. A partir da
nossa conversão, automaticamente nós nos tornamos testemunhas do ensino e da prática de Jesus. Pela fé, sem sombra de dúvidas. E é isso o que nós devemos continuar fazendo. Indo por todo o canto, dizendo o que Jesus disse e mostrando o que Jesus fez e vivendo segundo esse padrão, conforme Ele mesmo ordenou. Mostrando que esse conteúdo contém verdades vivas de um Deus vivo. Se eu puder que você saia daqui dessa noite com uma informação sobre esse primeiro ponto nós não precisamos de modismos, nós não precisamos de estratégias humanas mirabolantes, nem para viver, nem para fazer a igreja prosperar, nem para anunciar as boas novas de salvação. Nós precisamos tão somente dizer que o Cristo ensinou e o que Cristo fez. Por isso que às vezes a pessoa, no recém-convertido, fala, eu não sei o que dizer. Diga só isso. Aprenda a dizer o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. Meus irmãos, nós não precisamos de novidade. Isso é um grande equívoco no meio evangélico. Querer novidades que vêm do céu, revelações específicas da parte de Deus, porque os apóstolos não fizeram isso, por exemplo. Lucas não falou de novidade. Olha, sabe o que é, Teófilo? Se prepara, porque agora vem o segundo volume e agora você vai descobrir novidades. Não! O conteúdo do Evangelho é o mesmo. O que Jesus ensinou e o que Jesus praticou. Mas, o segundo ponto, versículos 3 e 4. Jesus foi levado ao céu. Está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E agora? Estamos ou não com Jesus? Essa é outra informação que Lucas vai defender. Lucas faz questão de mostrar, de evidenciar que Jesus não foi uma lenda ou um mito, mas sim uma pessoa que está viva, que continua viva, e que ele está registrando os eventos dessa pessoa, desse homem vivo. Aliás, ele está dizendo que o Senhor Jesus está vivo, e inclusive trazendo algumas informações de que existem diversas testemunhas oculares de pessoas que tiveram com Jesus após a sua ressurreição, antes da sua ascensão. E Lucas também pôde perceber isso por meio da sua pesquisa. Ele provavelmente não estava no grupo que viu isso acontecer, mas ele pesquisando, ele chegou a essa mesmíssima conclusão. Porque vejam, meus irmãos, depois da ressurreição, Jesus voltou a se apresentar como ser humano vivo. Jesus não se mostrou como um fantasma, um espectro de Jesus, a imagem holográfica de Jesus. Não era um ser angelical, era Cristo vivo. Cristo se mostrou, está vendo? Venci a morte e agora sou eu. Teve gente que duvidou, né? Não estou acreditando. Toca aqui em mim, vê, sou eu. E o texto diz uma coisa fantástica, que Jesus se mostrou com provas incontestáveis. Nós não sabemos exatamente de que tanto de provas é essas, ou quais são as obras que estão em mente, mas essa palavra incontestável, ela tem a ver com uma evidência indiscutível. Por exemplo, a pessoa roubou, eu trabalhei numa área que era a auditoria de pessoas que furtavam, ou achavam que podia furtar a empresa, né? Ações ilícitas. E eu me lembro de uma cena que tinha, não só, eram 2 caixas, uma caixa era gestante, já quase para ter, porque você via que ela estava com barricão, pelo vídeo você via que ela levantava muito, né? Óbvio, ela estava indo ao banheiro.
E numa dessas idas, o cara vai e pega dinheiro do caixa dela. Eles estavam sentados lado a lado, não é? E foi uma fortuna, R$50, né? E ele põe no bolso, não me lembro exatamente onde ele põe. Meu irmão, tem uma câmera aqui, ó. Câmera no cangote dele. Dá para ver até a marca da roupa que ele estava usando. Além do testemunho da própria pessoa que falou, olha, sumiu o dinheiro aqui do meu caixa, porque não está batendo, tem um vídeo. Aí você pergunta, foi você? Não. Quem é esse cara aqui? É incontestável. Entende, meus irmãos? Tem hora que não dá para discutir mais. Você tem testemunho ocular, você tem vídeo, você tem foto, você tem as digitais que ficaram, eu estou criando outra coisa, você tem exame de sangue da pessoa, você fala, não filho, não dá para escapar, foi você. Eu estou dando esse exemplo para dizer que é esse o termo aqui no grego, provas incontestáveis. Mas o que a gente pode ver a partir do texto? Como a gente pode crer, ou como Teófilo poderia crer que Cristo está vivo? E eu vou comentar 3 coisas. Primeiro, Jesus se apresentou pessoalmente aos seus apóstolos e a diversos discípulos. Então, os apóstolos e muita gente viu Jesus, falou com Jesus. Isso não foi um dia apenas, foram 40 dias. Jesus ficou 40 dias após a sua ressurreição, tendo essas interações. 10 dias antes, ele é assunto ao céu, 10 dias antes do Pentecoste. Mas por 40 dias ele ficou andando, interagindo, participando de atividades. Ele não ficou num lugar só. Jesus esteve em diversos lugares. Essas ocorrências, nós não sabemos quantas foram, mas 10 aparições de Jesus ficaram registradas nos evangelhos e até em 1 Coríntios 15. E os textos, esses textos todos dizem que as pessoas viram, ouviram, conversaram, tocaram, mas tem uma expressão muito importante, eles partilharam a mesa com Jesus. Jesus não só comeu, o texto diz que Jesus comeu, mas ele partilhou a mesa. Esse é aquele, lembra daquele sinal da maior intimidade? Jesus esteve de casa, em alguns pontos, interagindo com as pessoas. Um outro elemento que nos mostra que era Jesus mesmo, ele continuou falando das coisas relacionadas com o quê? O reino de Deus. Não se tratava de novas revelações. O próprio Senhor Jesus volta, continua conversando com as pessoas e o que ele conta? As mesmas coisas, o mesmo conteúdo. Jesus fala exclusivamente das coisas relacionadas ao reino de Deus. Percebe mais uma vez, meus irmãos, como é um equívoco de alguns irmãos nossos ficarem buscando novidades, se o próprio Senhor Jesus não trouxe novidade. Ele continuou falando, olha, eu preciso mais, eu estou criando aqui um exemplo, mais 40 dias eu vou ficar aqui para continuar falando para vocês. Novidades? Não. A palavra que eu já disse. E mais, ele ainda ordenou, e um terceiro aspecto, é que Jesus ordenou para os seus apóstolos que eles não se ausentassem. A palavra aqui é se separar. Fiquem juntos em Jerusalém, porque vai se cumprir a promessa do Pai. Eu vou falar um pouquinho disso. E esperem conforme eu já disse. Lucas 24, 49, que é o encerramento do Evangelho, tem essa informação. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Lucas fecha com essa informação e Lucas retoma essa informação para continuar o livro, o segundo livro. Parece série quando ele fala aquela revisãozinha para você continuar assistindo. Lucas faz isso. De que promessas que Cristo se referia? Por exemplo, Joel 2, Isaías 32, Ezequiel 36, que falam
sobre o derramar do Espírito. João 14:16, quando Jesus fala, eu vou, mas vai vir, eu vou mandar outro Consolador para vocês. Gálatas 3:14, quando Paulo está fazendo uma referência a essa promessa, ele diz que essa promessa foi dada a Abraão. Ou o próprio apóstolo Paulo falando aos Efésios capítulo 1, chamando o Espírito Santo de o Espírito Santo da promessa. Não há novidade. O que Cristo está falando, sabe, tudo o que foi prometido a respeito do Messias, eu sou Messias e continua essa obra, porque tudo isso tem a ver com uma única história, a história da salvação. Interessante, meus irmãos, que a missão que Jesus está dando aos apóstolos continuará do mesmo lugar que parou. Morreu em Jerusalém, ressuscitou ali, e é dali que as coisas vão continuar. É verdade que Jesus tinha dito para os apóstolos irem para Galiléia, ele foi encontrar com eles na Galiléia, mas eles voltam e agora a obra continua de onde? De Jerusalém, do mesmo lugar, porque é uma obra só. E essa obra, a partir de Jerusalém, vai seguir por todo o mundo. Porém, eles deveriam aguardar o momento certo. Por quê? O texto não nos diz porque exatamente. É claro que a gente sabe que, como o cumprimento da obra de Cristo respeitava as diversas festas, não é? Jesus usa a Páscoa para falar da sua obra, e depois o Pentecostes, a festa do Pentecostes, vai ser usada pelo Espírito para cumprir essas promessas. Então, eles têm que esperar, não adianta vocês saírem. Mas para pensar, Jesus não estará ali. Pelo menos por 10 dias eles vão ficar esperando sozinhos. Já começa a perseguição. Confusão já aparecendo. E Jesus fala, fica esperando. Eu me lembrei daquele momento em que paraquedistas vão saltar do avião e eles ficam esperando a contagem regressiva e a ordem do comandante, e eles estão absolutamente prontos, mas eles só pulam na hora que o comandante manda. Então Jesus está dizendo o quê? Fiquem prontos, aguardem, vai chegar a hora das promessas se cumprirem, promessas relacionadas ao Espírito Santo. Meus irmãos, às vezes a gente ouve pessoas falarem assim, eu quero fazer diferença no mundo e deixar o meu nome gravado na história. Aliás, alguém já disse isso, né? Lembra-se de Babel? É esse tema ali. Mas o que isso está apontando é um esforço pela imortalidade, por meio de um legado. Aliás, cada dia mais surgem coisas absurdas sobre isso, né? Gente dizendo que filmes mostram essa ficção de que pessoas querem deixar a sua mente, mesmo que o corpo vá, a sua mente vai ficar aí para continuar. Esse espírito de imortalidade, ele está impregnado no homem, porque eles querem deixar um legado, ou por seus feitos escritos, ou sua riqueza que impactou, ou novas tecnologias, enfim, as pessoas têm, ou algumas pessoas têm essa perspectiva. Mas a verdadeira imortalidade é a da continuidade e constante presença de Jesus, que está vivo e ativo. Não é só o conteúdo de Jesus que continua. Jesus continua presente e ativo. Jesus continua, meus irmãos. A presença misteriosa e real de Cristo seguiu no período apostólico e segue até hoje, conforme ele mesmo prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus continua se mostrando às pessoas ainda hoje, pelo menos por 3 formas: a palavra, os sacramentos e o testemunho. Veja, Jesus continua se mostrando por meio da sua palavra, que é viva e é usada pelo Espírito Santo para abrir os olhos dos eleitos. Não é à toa que continua acontecendo conversões, algumas das mais inimagináveis.
Talvez você já tenha se acostumado com o Evangelho e, tipo, Jesus deve estar em algum canto, eu estou aqui, vida que segue. Não! A obra do Senhor, que é do Senhor Jesus, continua acontecendo. Nós continuamos ouvindo a voz de Cristo, sempre que ouvimos a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Nicodemos, ele fala uma coisa, porque às vezes eu também na conversão eu tive essa vontade, poxa, eu queria tanto ver Jesus, né? A gente fala isso, mas o Augusto Nicodemos respondendo a alguém que queria ver Jesus, ele falou, ouvir da própria boca de Jesus, ele falou, mas você pode, abra a Bíblia, leia a Bíblia, você vai ouvir a voz de Cristo. E se você quiser ouvir a voz de Cristo audível, alta, leia em voz alta a palavra de Deus, que você vai ouvir a palavra de Cristo. O próprio Cristo falando. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus em ação ou em exposição é tão importante. Por isso que este lugar é um lugar de, pelo menos dos que passam por aqui, de muito temor. Porque eu não sei como, mas eu sei que o Senhor fala por meio desta boca imperfeita. E é assim que Cristo continua sendo ouvido. E nós continuamos vendo Cristo, experimentando Cristo, tocando em Cristo. E hoje, mais uma vez, pela santa providência, nós vamos fazer isso. Como? A ceia do Senhor. A gente vê, todos os nossos sentidos apreendem Cristo, a gente percebe, a gente vivencia a presença de Cristo, porque nós continuamos partilhando a mesa. Quando nós participamos da ceia do Senhor, é como se nós estivéssemos, aliás, é como não, nós sentados todos ao redor da mesa e Cristo distribuindo, esse é meu corpo que é dado por vós, esse é meu sangue que é dado por vós, e pela santa providência, o catecismo que lemos hoje já nos instruiu sobre isso. É tão sério, meus irmãos, a mesa do Senhor, porque é o próprio Senhor. Não é um teatrinho, não é apenas uma lembrança para nos ajudar a nossa fraca memória. Cristo está presente. E mais, Cristo também está presente pela vida dos cristãos. Veja, pela presença dos discípulos em cada época, em cada canto deste mundo, Cristo se faz presente, porque as pessoas estão vendo cristãos, pequenos cristos, reflexos de Cristo. Tudo bem, é um reflexo turvo ainda, é verdade, mas estão vendo Cristo. Você já teve essa experiência de conhecer alguém, ou ser apresentado com alguém, ou ver alguém em alguma relação e falar que aquela pessoa é crente? Já teve essa experiência? Tem alguma coisa que você fala que essa pessoa é diferente. Às vezes, incrédulos percebem isso. O que você tem de diferente? Não é assim? Tem uma história aqui de uma irmã nossa que falou isso. Nossa, eu via fulana, que não vou citar para que ela não se ensoberbeça, eu via no dia a dia da faculdade e aquilo me chamou a atenção. E então descobri que ela era cristã. Cristo sendo visto, meus irmãos. Então nós não podemos esquecer disso. É verdade que o Senhor também deu uma ordem para nós. Continue esperando. Mas nós não estamos esperando mais pelo Espírito Santo. Nós estamos esperando pela volta de Jesus. Curiosamente, fisicamente ele vai voltar, mas como Deus, ele continua conosco. E isso deveria nos animar, isso deveria nos motivar a continuar com o povo de Deus. E em último lugar, versículo 5, a gente viu sobre a continuidade da obra de Cristo, ou da mensagem de Cristo, a continuidade da presença de Cristo e a continuidade do poder de Cristo. No versículo 5, e veja, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Eu não vou falar do batismo do Espírito Santo. Vou deixar você
ficar mais animado com esse conteúdo, porque lá em Atos 2 nós vamos falar especificamente desse tema. Mas o que esse texto de hoje tem uma relevância para nós é que o mesmo poder que estava em Jesus homem, desde a sua concepção, esse mesmo poder que aparece ali na cena do batismo, esse mesmo poder que sustenta Cristo aguentando o meu e o seu pecado na cruz, é esse poder que vai ser derramado sobre o povo. É isso que Lucas está falando. Esse Espírito vai vir em alguns dias e a ideia aqui de batismo, essa palavra, é de derramar, de encharcar. Por isso que o termo ali é usado ou batismo com ou batismo em, é uma dificuldade do grego, mas o que importa é o Espírito Santo vai encharcar, vai vir sobre vocês, vai tomar conta de vocês. Essa é a ideia. Só que o Espírito Santo vem para quê? Para falar de Cristo, para impactar Cristo, para aplicar os méritos de Cristo na nossa vida, para nos empoderar para uma série de coisas, mas não para ser o principal ator da obra da redenção. O batismo com ou o batismo em o Espírito Santo é o que a igreja vai experimentar a partir do Pentecostes, e ela vai experimentar o quê? Uma nova e uma poderosa realidade diferente de tudo que aconteceu até ali. O Espírito Santo se manifestou ao longo da história da redenção, desde Gênesis, pairava sobre a face da terra, o Espírito Santo vem, mas agora vai acontecer alguma coisa diferente ali no Pentecoste. É óbvio, nós já estamos pós-Pentecoste, nós já estamos nesse grupo dos impactados pelo Espírito Santo, mas o que Lucas está dizendo, vai vir uma coisa diferente. É o mesmo poder de Jesus. João Batista foi ministro do sinal exterior. Lembra que o texto está falando, conforme o batismo de João, Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, João 1, todos os evangelistas registraram a obra de João Batista, mas o Pai será o ministro do batismo espiritual, não Jesus. O texto diz o que? Perceba no versículo 5, meus irmãos. Jesus falando, sereis batizados, e não eu os batizarei. O próprio Cristo também glorifica o Pai e mostra que essa obra vem dele. E o povo, então, seria impactado pelo Espírito Santo. E ao invés, então, de serem lavados por água, ou em água, agora o povo de Deus será cheio do poder do próprio Cristo. Ao invés de uma esperança por um reinado humano, porque os apóstolos ainda estavam esperando que Jesus ia tomar conta e acabar com Roma, com o Império Romano. Não, ao invés disso, viria um reinado divino sobre os corações, uma convicção muito mais firme, viria uma certeza dessa novidade de vida nos corações do povo de Deus. O Espírito Santo viria para unir o povo de Cristo com Cristo de uma forma sobrenatural. Viria para manter os crentes unidos, porque vai vir pancadaria pela frente. E eles precisam de uma só unidade, um só povo, uma só palavra, um só Espírito. Precisa disso, o povo vai precisar. A igreja neotestamentária só vai começar a ter fundamento a partir da obra de Cristo. E essa obra do Espírito Santo também vai garantir a convicção dos crentes como testemunhas. Por que você consegue ser testemunha de Cristo? Porque você tem o poder do Espírito Santo. Ninguém resiste isso. Ou você acha que os mártires deram a vida porque são fortes, porque são bons? Por que você acha que os nossos irmãos lá no Afeganistão morrem porque tem o celular, o aplicativo da Bíblia no celular? Porque vocês acham que
em outros povos tem cristão morrendo simplesmente por ser cristão, como por exemplo no Nepal. Você acha que é porque eles são bons pra caramba? Não! É porque o poder de Cristo continua impactando o povo de Deus. O mesmíssimo poder. Não tem novidade. E é interessante que na Bíblia é usada a palavra dinamis, que é uma palavra, ou dunamis, que é uma palavra do grego, usada para poder de Deus. Essa palavra da raiz grega surgem várias palavras em português como dínamo, dinâmica, dinamite, todas vêm dessa palavra que é usada para poder de Deus. Curioso que no sermão de domingo que vem, Atos 1:8, diz assim: vocês receberão dinamis ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serem minhas testemunhas. Percebe, meus irmãos, que é esse poder que está sendo dito por Lucas. Lucas está falando, não vem novidade. É a mesma mensagem, é o mesmo Cristo, é o mesmo poder. O Espírito Santo é o dinamizador da obra de Cristo. O poder que consola, que guia, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que lembra as palavras de Jesus, porque ele traz à memória aquilo que dá esperança. Ele é o mesmo que dá palavras certas na hora certa. Vai pregar, mas e aí, o que eu faço? Fica tranquilo, você vai falar a palavra certa na hora certa, porque o Espírito usa a sua boca. É esse poder de Jesus que vai encharcar o povo de Deus. E meus irmãos, os tempos mudam, mas o Evangelho segue o mesmo. E por isso, o poder para a proclamação desse Evangelho continua o mesmo. Não é a nossa própria força, não são as nossas estratégias, não é novidade que a gente precisa, não é mascarar a igreja, trocar o nome, não colocar a palavra igreja, troca por church, porque aí fica mais fácil. Não, é o poder do Espírito que aplica a palavra de Deus. Poder que habitava em Cristo. Percebe, meus irmãos, como Lucas, nesses pequenos 5 versículos, nesse curto texto, falou exclusivamente de Cristo. E ele está falando para quem? Teófilo. Só para ele? Não. Ele está falando para mim e para você nessa noite. Nós não podemos nos confundir, meus irmãos. A nossa vida existe tão somente por conta da obra de Cristo. A nossa boca existe para falar dessa obra de Cristo, para dizer que Jesus vive e reina hoje. Parece pouco, meus irmãos, porque você já está acostumado com uma boa doutrina, mas há uns 2 anos atrás, talvez, pouco mais, eu recebi uma família para conversar, havia perdido um ente querido, depois de quase 60 dias de UTI, e procuraram um pastor, pasmem, presbiteriano, ou se queixa, como diz um amigo meu, ou diz que é, e foi buscar consolo porque sofreram, tinham ouvido as falsas promessas, o Senhor vai tirar ele de lá. E eles foram acreditando e orando e jejuando, e morreu. Procuraram esse pastor, e esse pastor disse: Deus não tem nada a ver com isso. Sabe como chama isso, meus irmãos? Teísmo aberto. É uma falsa e maldita doutrina que diz que Deus não interage com o seu povo. Mas Lucas está dizendo, não. Cristo vive e continua, querido Teófilo. Cristo vive e continua, querida Igreja de Deus, aqui reunida. Então, o segundo volume da duologia de Jesus não foi concluído. Já reparou que Lucas, de repente, o livro de Atos simplesmente acaba? Já reparou isso? Aliás, tem um grupo que chama Atos 29, se eu não me engano, que é justamente para falar, continua a obra que Cristo continua fazendo. O livro de Atos não acabou, porque não acabou a obra de Jesus ainda. E é esse o momento e é esse o lugar que nós
Estamos. E justamente porque não acabou, é porque essa obra está em andamento, e é por isso que nós estamos aqui, para entendermos que a mesma obra, a mesma presença e o mesmo poder de Jesus continua ativo. E é isso que importa. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa introdução. É verdade que esse prólogo é apenas um resumo sintetizado de tudo o que acontecerá pela frente. Mas a tua santa sabedoria deixou nesses poucos versículos o cerne de todo o livro de Atos, que é a mensagem de Jesus, a presença de Jesus e o poder de Jesus continuam os mesmos. Nos ajude, Senhor, a entender isso e viver isso para a tua glória. Oramos no nome desse que anunciamos, Jesus Cristo, o Senhor. Vamos pôr em pé, meus irmãos.